Oi pessoal, eu sou a Lu e vou falar um pouquinho sobre a ilustração das Garotas Mágicas que eu fiz, que é pra Cartola Editora, que vai lançar na capa, né? Bom, aí começa o rascunho, o que eu fiz pra eu saber qual a posição das meninas. Depois disso, eu passo pro Photoshop e vou fazendo os traços, as linhas guias, as linhas realmente que vão guiar pra eu poder fazer a arte final, né? Nesse momento aí eu tô usando o Photoshop e eu vou definindo mais os traços das personagens. Vocês veem que algumas posições vão mudando. Também vou definindo um pouco mais o rosto delas, que aí no rascunho tá só uma sugestão e tal. Mas eu vou definindo mais o desenho em si, né? Essa personagem, por exemplo, é uma que estava praticamente sem rosto. E eu não me importo muito com a linha geralmente no computador ela fica meio esquisita, meio cabeluda assim, né? Mas isso tudo é o tipo de coisa que a gente conserta na arte final, tá? Daí eu vou definindo melhor o que eu quero com o desenho. Aí eu desenho cada garota em uma camada diferente, tá? Porque depois isso vai me ajudar, né? Aí eu vou limpando os traços da garota que vai ficar por cima e tal. Agora eu já tô arte finalizando. Eu uso o Mangá Studio pra arte finalizar. Ele vetoriza o traço, então fica um pouco mais simples. Você vê que, diferente do Photoshop, ele já faz as linhas bem mais retinhas, né? Então ele me ajuda bastante pra fazer a arte final. Pouca coisa é diferente na arte final, ela realmente costuma seguir as linhas guia. Só algumas coisas que eu não coloco, que vocês vão ver que são alguns detalhes da vestimenta das garotas que eu prefiro deixar para trabalhar somente com a cor e no momento bem final. Então, algumas ideias às vezes a gente abandona, né? Ou vê que não vai funcionar, ou muda, enfim. E aí esses detalhes eu acabo fazendo com as cores mesmo, mais lá pra frente, né? Uma das coisas que eu não vou fazer aí, por exemplo, também vai ser esse tritão. Eu vou deixar pra fazer no final. Os colares da menina índia ali também, os detalhes, né? Então, as cores bases, né? Antes de começar a fazer, você vê que eu seleciono a área e tudo, e depois eu vou aplicando as cores base. O que acontece? Um pouquinho antes disso, eu vou verificar se todas as linhas estão fechadas, se não tem nenhum espacinho entre as linhas, para que essa seleção não acabe selecionando uma área maior do que eu gostaria, né? Então, depois de dar essa verificada, ou perceber que ao selecionar uma área ela vaza, né? Usando aquela ferramenta da varinha de condão ali, né? No Photoshop. Então eu vou acertando essas linhas, tá? Por quê? Porque isso daqui deixa o trabalho muito mais prático. Você simplesmente coloca as linhas, as cores base. E é isso, vai ficar uns detalhezinhos brancos, porque a cor nem sempre entra em todos os, né? A junção das linhas às vezes faz com que a cor não entre. Então depois a gente acerta isso. Uma coisa interessante também é que eu sempre deixo as linhas em uma camada, seleciono e aí eu vou pintando em outra camada, tá? Para que as cores e as linhas não fiquem na mesma camada. Se eu precisar modificar uma das duas coisas, vai ficar bem mais tranquilo. Se eu quiser, de repente, depois pintar esse desenho com outras cores, eu só vou lá e substituo as cores, sem afetar as linhas. Porque toda vez que você usa a ferramenta do balde de tinta, ela come um pouquinho da linha, sabe? Ou ela vai criando uma área um pouquinho levemente pixelada. Então é por isso que é importante
separar as linhas das cores. Daí eu defino o fundo, que é uma cor, é a cor base, né, da coisa. Como eu fiz a personagem do início roxa, eu deixo o fundo mais roxo. Vocês vão ver que tem muitas cores que são mais inclinadas, né, para esse tom. Aí eu já tô começando a fazer o sombreamento e os efeitos que vão ter nas roupas das garotas, tipo... aí eu acho que eu acrescento só uma estampa mais pra frente, mas os efeitos eles já começam a ser feitos aí. Menos das coisas pequenininhas, por exemplo, essas pérolas aí que eu tô pintando, elas não vão ser finalizadas agora, elas vão um pouquinho mais pra frente. Agora eu vou trabalhar com as áreas grandes, né? Cabelo, sombreamento da pele, das roupas, esse tipo de coisa. Eu geralmente eu vou escolhendo bem tranquila essa coisa das cores, sabe? Eu não tenho muita pressa, eu vou escolhendo o que eu acho que vai ficar legal. Eu misturo essa coisa um pouquinho de acetato, que é um pouco mais simples, que é esse sombreamento mais definido, né? Um pincel bem definido. E aí eu deixo algumas coisas pra deixar pra fazer um gradiente. Por exemplo, ali no cabelo da garota eu fiz um gradiente usando o multiplicar e, se eu não me engano, foi divisão, né? E aí acentua um pouco essas sombras que eu fiz e deixa o cabelo mais vivo. No rostinho dela, que eu também fiz e vou fazendo as outras, tipo como se fosse um blushzinho, né? Também eu usei, isso daí eu usei um pincel, daquele pincel de aerógrafo. E vocês reparem que eu uso sempre o gradiente em algum momento depois das sombras. E geralmente ele tá em multiplicar. Porque é só pra dar um quesinho a mais, assim, uma profundidadezinha maior. Não deixar essa coisa tão acetato, sabe? Deixar um esfumaçado bacana. Aí dá pra ver bem nessa parte aí da manga da garota. Esse efeito, nem todos os efeitos a gente pode fazer com gradiente, então eu vou usando. Aí, por exemplo, é um pincel, ele tem um formato parecido com uma estrelinha, assim, então eu achei que ia ficar legal utilizar ele. Eu modifico ele nas ferramentas, né? Acabei fazendo eu queria que tivesse esse estrelado na roupa, nesse colã dela, só que eu apliquei de um jeito que não gostei. Então eu acabei tendo que refazer. Mas tudo bem. Porque antes ele tava como se estivesse no colã inteiro, né? Agora não, eu botei um estrelado só nas áreas de luz, nas áreas mais iluminadas. Aí a pintura mais estilo acetato, que eu faço no corpo todo, vou acertando. Aí o aerógrafo para fazer a bochecha e os outros detalhes. Eu geralmente não coloco o brilho no cabelo, mas como esse cabelo a ideia é que ele pareça super liso, então eu coloquei. Aí eu já não separo todas as personagens. Vocês vão perceber ali no cantinho que as layers elas são só linha e cor e a terceira layer do fundo. Aí eu aplico um padrão, só que com um pincel, tá? Um pincel de aplicar padrão, aquele carimbinho. Ó,
troquei de ideia com relação à boca, então pra ficar mais chamativa. Aí no cabelo dela, como a ideia é que o cabelo dela fique parecendo uma nuvenzinha, então eu não fiz aquela definição da sombra que eu fiz no cabelo da ruiva e da japonesinha, né? Porque senão não ia dar essa sensação de nuvenzinha, de uma coisa que fica, né? Ainda mais que tá assim, mudando de cor. E aí eu acrescentei esse efeito das estrelas, o mesmo pincel que eu usei na roupa da garota ruiva. É legal trabalhar volume com a cor ao invés da linha às vezes também. A linha ela faz uma guia, mas é interessante que se trabalhe essa coisa do volume com a cor. Esse cabelo eu ia fazer sem brilho também, mas eu pensei melhor e achei que valia a pena fazer com um brilho. E depois acrescentar uma cor mais... Aí eu fiz um gradiente ali, tá vendo? Pra deixar mais azul. Essa menina, eu queria que ela tivesse uma cara assim de dourada de praia, sabe? Aquela garota que tá sempre com a pele dourada. E aí a maquiagem dela depois vai aparecer mais pra frente. Eu acho que deu pra dar essa sensação. Que eu usei ali o brushzinho aerografado como se fosse um brush normal. Só que daí eu apliquei depois uma cor mais, tá vendo? Na pele dela inteira. Apliquei uma cor um pouco mais amarelada, mais dourada. Se eu não me engano, foi com superexposição de cor, um dessas ferramentas. E aí também, né? Que aí deixa a bochecha dela fica douradinha. Ela é bem brilhante, porque eu pensei em uma coisa assim de mar, sabe? Então eu queria que essa roupa e ela toda fosse uma coisa meio brilhante. Tanto que isso daí, esse vestidinho dela é como se fosse um furta-cor, né? Tem esse efeito de furta-cor, que eu escolhi o azul, aí vou usando uma mistura dos pincéis. Ó, isso aí é aerografado, tá vendo que ele é mais suave? E aí eu uso também um efeito que se eu não me engano, foi o superexposição, uma coisa assim. E aí eu fui com aquela mesmo pincel de estrelinha, só nos pontos de luz, né? Você vê ali nos seios, ali na barriga. Bom, os detalhes finais são aquilo que são os o mais fino. Que aí eu vou aplicando a textura onde precisa de textura, os acessórios, né? Ó, como esses daí são pequenininhos, são mais chatinhos de fazer, eu deixo mais pro final. Até porque, às vezes, pode ser que eu precise criar uma outra camada, como essa daí, por exemplo, para poder fazer os acessórios, né? Então, e se eu mudar de ideia, é só eu tirar a camada e fazer de novo, mas enfim, fica bem mais fácil do que eu adicionar diretamente na cor. Eu posso variar depois. A mesma coisa essa estampa aí que eu fiz, né? Eu testei algumas coberturas, não gostei. E aí, pronto. São coisas que estão separadas, mas que ficam legais. Aí vem o fundo, né?
O fundo, eu geralmente eu quis usar uma coisa de estrela, porque eu já usei tanto efeitinho de estrela ali que eu acho que ia ficar legal. E essa coisa meio universo fica, né, meio aberta. Vocês viram que eu usei textura ali. Alguns fundos eu pego ou de banco de imagens ou eu mesma faço, especialmente esses de nuvem, de, né, textura e tal. E aí também botando uma luz no fundo pra dar um destaque para as garotas. O resultado final é esse que eu mostrei ali. Eu vou colocar no meu portfólio também. E isso daí vai ser a capa do livro Super Poderosas da editora Cartola, que vai estar em financiamento no Catarse. Então, se vocês quiserem conhecer, é só dar uma passada lá, vou deixar o link aqui. E é isso. Se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa para perguntar sobre esse desenho, é só comentar aqui que a gente conversa. Obrigada, pessoal.